Toca Livros e LVM Editora apresentam A Morte da Morte, a possibilidade científica da imortalidade, de José Luiz Cordeiro e David Wood, narrado por Sérgio Meneghello. Dedicatória. Este livro é dedicado à primeira geração de humanos imortais. Até agora nós, os seres humanos, estivemos condenados à morte. Felizmente, graças aos avanços tecnológicos esperados para as próximas décadas, estamos no limite entre a última geração de humanos mortais e a primeira geração de humanos imortais. Chegamos até aqui graças a nossos ancestrais e nossos descendentes logo poderão desfrutar do prolongamento da vida como nunca foi possível anteriormente. Viveremos em um mundo muito melhor com uma extensão indefinida da vida, indefinidamente jovens, não indefinidamente velhos. Além disso, avançaremos do prolongamento da vida para a expansão da vida, aumentando nossas capacidades e possibilidades neste pequeno planeta e depois muito mais além da Terra. Nossos ancestrais humanos com vidas muito limitadas saíram da África há milhares de anos para colonizar o restante do planeta. Nossos descendentes, com vidas de duração indefinida, continuarão esta colonização, mas agora saindo da Terra rumo a outros lugares do universo. Este livro é dedicado aos jovens e aos velhos, às mulheres e aos homens, aos religiosos e aos ateus, aos ricos e aos pobres, a todos aqueles que em todo o mundo trabalham para que finalmente possamos vencer o desafio mais antigo da humanidade, a morte da morte. O controle do envelhecimento e o rejuvenescimento humano em breve serão uma realidade. É nosso dever ético avançar o mais rápido possível rumo a esse nobre objetivo. O direito à vida é o mais importante de todos os direitos humanos. Sem vida, nenhum outro direito pode ter efeito. Todos os dias, morrem mais de 100 mil pessoas devido a doenças relacionadas ao envelhecimento. Trata-se do maior crime contra a humanidade, contra todos os humanos, sem distinção de etnia, sexo, nacionalidade, cultura, religião, geografia ou história. Temos que parar essa tragédia. Já podemos evitar isso e devemos fazê-lo agora. É nossa responsabilidade moral, nosso dever ético, nosso compromisso histórico. Devemos preservar a vida para evitar mais sofrimento, para eliminar o envelhecimento, para prescindir da morte. Hoje em dia, a pergunta já não é mais se será possível, mas quando será possível. E quanto antes, melhor. Estamos em uma corrida contra o tempo, e o inimigo mortal é o envelhecimento. Apresentação da edição em português. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade ver a primeira edição de nosso livro, que é um sucesso de vendas em português, após já terem sido feitas 2 edições em espanhol em somente pouco mais de um ano. Na verdade, muito mais coisas aconteceram durante 2018 e 2019 que merecem ser rapidamente mencionadas, entre elas, o nascimento dos primeiros bebês CRISPR na China, os primeiros tratamentos com telomerase em vários novos pacientes, melhoras nas técnicas com células-tronco, desenvolvimento das imunoterapias contra o câncer, experimentos de regeneração do timo, testes clínicos com a metformina, rapamicina e rapalogs testados em vários animais, novos experimentos terapêuticos para diabetes, malária e HIV, abordagens inovadoras para o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson, aprovação dos primeiros fármacos senolíticos, uma melhor compreensão da reprogramação celular, mais experimentos com fatores de Yamanaka para controlar o rejuvenescimento celular, novas terapias genéticas, convergência de novas tecnologias que estão fora das práticas médicas tradicionais, como inteligência artificial, big data e robótica, etc. A ciência anti-envelhecimento avançou substancialmente, alcançando mais apoio e também na política cresceu o interesse na área. Por exemplo, durante as eleições europeias de 26 de maio de 2019, houve partidos voltados para a longevidade em 3 grandes países da Europa, com milhares de apoiadores. Cerca de 71 mil votos na Alemanha, 7 mil votos na Espanha e 3 mil votos na Inglaterra. Nos Estados Unidos,
mais pessoas estão discutindo abertamente as ideias e implicações do prolongamento radical da vida, assim como na China, Índia, Japão e Rússia, que estão entre as maiores potências mundiais. Aparentemente, a época está se tornando propícia para se estar atento às implicações de vidas muito mais longas e às consequências políticas e econômicas, desde reformas nos sistemas de aposentadoria até a estrutura dos sistemas de saúde. Empresas antigas estão investindo mais em terapias de rejuvenescimento, e novas empresas estão sendo criadas continuamente. Há uma enorme disrupção envolvendo as tradicionais indústrias farmacêutica e de saúde, particularmente com participantes externos de setores de TI envolvendo-se cada vez mais em assuntos médicos. Apple, Amazon, Facebook, Google, IBM e Microsoft estão ficando crescentemente envolvidas em soluções de saúde. O sequenciamento do genoma humano, junto com o uso do Big Data e inteligência artificial, estão alcançando avanços que são difíceis de ser visualizados pelos médicos tradicionais. Segundo alguns especialistas, as indústrias anti-envelhecimento e de rejuvenescimento estão destinadas a se tornar as maiores indústrias do mundo durante as próximas 2 ou 3 décadas. Nos rankings da Amazon.es para a Espanha e o mundo de fala hispânica, nosso livro alcançou a posição de 1 e 5 simultaneamente para livros de saúde e medicina, primeira posição para edição impressa e 5ª posição para a versão Kindle. Ele também alcançou a posição 10 em vendas totais no Dia Internacional do Livro, 23 de abril, logo após o lançamento do livro na Espanha. A Unesco declarou que o Dia Internacional do Livro seria celebrado em 23 de abril, uma vez que essa data é o aniversário da morte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. No dia 23 de abril, também se celebra o Dia de São Jorge em muitos lugares, incluindo Barcelona, onde lançamos o livro na Espanha e onde a data é tanto um feriado local quanto o Dia do Livro. Agora esperamos que nosso livro continue em alta e se mantenha bem colocado nos rankings durante o próximo Dia Internacional do Livro no Brasil, na Espanha e em outros países tanto de língua portuguesa quanto de língua espanhola. E também estamos trabalhando em outras edições internacionais, como em inglês, coreano e russo. É realmente uma época empolgante para se estar vivo, e muito mais vai ocorrer durante os próximos anos, uma vez que esses avanços não são lineares, mas exponenciais. Como explicamos ao longo do livro, podemos estar de fato vivendo entre a última geração mortal e a primeira geração imortal. Estamos tão comprometidos com esse esforço rumo à longevidade que vamos doar todos os direitos e royalties do livro para a pesquisa científica. 50% no Brasil e 50% nos Estados Unidos. Essa é uma de nossas contribuições a essa causa nobre, e esperamos que vocês, e outros também, acelerem as descobertas científicas que nos proporcionarão vidas mais longas e melhores. E assim, pedimos que espalhem este livro a seus familiares e amigos. Como diz a famosa frase do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, agora isso não é o fim, nem sequer é o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. José Luiz Cordeiro e David Wood. Prefácio da edição em português. A leitura do livro A Morte da Morte não desperta indiferenças assim como a morte, tema central do livro, também não o faz. Os sentimentos que emergiram da minha alma após a sua leitura nasceram primeiramente da postura dos autores. O texto produzido não é neutro, e, pelo contrário, toma partido favorecendo a ideia de que a morte pode ou mesmo deve ser adiada o mais que se possa e, se possível, evitada. A ideia de seres humanos vivendo por mais de uma centena de anos como regra é a possibilidade apontada pelos autores como possível e desejável. No texto, são apresentados de forma clara e bastante acessível conceitos de biologia molecular que dão embasamento aos experimentos que prolongam a vida de várias espécies de nematódios, moscas e roedores. Segundo os autores, o crescente avanço das pesquisas criará o caminho para que nós, seres humanos, alcancemos o prolongamento de nossas vidas para além do que nossa mente atualmente poderia supor.
O texto vai além, apontando que o recente e progressivo decréscimo das taxas de natalidade do planeta permitiria o significativo aumento da expectativa de vida e, portanto, não representaria uma sobrecarga aos recursos naturais do planeta Terra, no tocante às críticas demandas de energia e alimentos. Este último aspecto é bastante ousado e, por que não dizer, controverso, mas os autores não temem expô-lo de forma direta e clara. A leitura do texto evoca sentimentos também pela natureza do tema. A figura da morte sempre teve papel central em nossas vidas, assumindo várias representações psíquicas, como o medo do vazio, a perspectiva da finitude ou mesmo a rainha dos terrores da Idade Média devastada pela peste negra. O preparo para a morte foi também idealizado em várias representações, como a morte heróica descrita nos romances medievais, como a morte de Tristão ou Lancelot, a morte mística dos mártires religiosos, a morte como encontro com o divino, ou mesmo a oportunidade de renovação e evolução espiritual, como definido pelas religiões reencarnacionistas. No mundo ocidental, a morte era vista com terror pela maioria da população, visto que o destino da alma seria dependente de um julgamento severo, ou seja, a certeza da morte era acompanhada de uma profunda incerteza sobre a salvação ou a ressurreição. Para os vivos, a morte de um ente querido pode assumir conteúdos como perda, desamparo, saudades e, por que não dizê-lo, alívio em certos casos especiais. Como se pode ver, a nossa mente projeta na morte enormes cargas de mistério, incerteza, medo, insegurança e perda. Eu, como patologista que frequenta a sala de autópsias, tenho para mim uma posição distinta. O mistério, a incerteza, o medo são resultados do ato de viver e não do morrer. Posso, no mais às vezes, assinar um atestado de óbito, mas nunca poderei produzir um atestado de vida. Este foi o pensamento central que permeou as minhas ideias quando da leitura deste livro. Como médico, fui ensinado, quando estudante, que a morte era definida pela parada irreversível dos batimentos cardíacos. Mais tarde, a morte foi redefinida quando da interrupção da atividade cerebral, abrindo as portas para a captação de órgãos para transplantes. Com o passar do tempo, a minha vivência na sala de autópsias modificou mais uma vez a minha definição do que é o morrer. Ao conversar com a família dos falecidos para explicar a sequência de eventos patológicos que levaram à morte, pude perceber que o ato de morrer começava muito antes da morte física. Em outras palavras, a morte passou a ser entendida por mim como um processo lento, que se inicia quando perdemos a capacidade de fazer aquilo que nos dá prazer, quando deixamos de interagir de forma plena com o mundo que nos cerca. O processo de morrer lentamente, do desligamento da vida, pode ser causado por uma incapacidade física, ou pelas relações familiares, pela perda das conexões sociais ou pela conjunção de dois ou mais fatores acima apontados. Uma relação familiar disfuncional, uma incapacidade física desacompanhada de solidariedade ou amparo, a solidão e invisibilidade sociais tão frequentes em uma cidade como a em que vivo, São Paulo, podem fazer com que o ato de viver vá perdendo a sua magia e força, resumindo a vida a um conjunto de funções orgânicas como, por exemplo, a manutenção da pressão arterial por batimentos cardíacos ritmados. O contato com as famílias dos falecidos permitiu-me observar várias reações, como dor, desespero, tristeza contida, alívio após um longo processo de doença e até mesmo indiferença. Nesta última situação, acredito que a morte tenha começado muito antes. Quando estava lendo este livro, tive notícias da morte do último rinoceronte branco macho, o Sudã. A foto que ilustrava a matéria era de uma beleza trágica. O corpo daquele animal magnífico e, ao seu lado, prostrado, o seu tratador. No primeiro momento, meu pensamento foi o de que o mundo ficava mais pobre. Posteriormente, o sentimento de perda foi sendo substituído pela resignação. Como seria a vida do último de uma espécie? Como seria viver fora do seu mundo, por força das circunstâncias, sem os que lhe são afins? Lembrei-me do filme Nosferatu, dirigido por Murnau em 1922, que mostra um vampiro trágico refém do fardo de sua imortalidade,
que o fez viver para além da sua cultura, do seu tempo, dos seus valores. Caso o ouvinte aceite esta minha definição de morte, a perda da conexão afetiva e social com o mundo, permita-me prosseguir nos desdobramentos que o presente livro nos apresenta. A mesma tecnologia que eventualmente permitirá que vivamos muito mais do que hoje, promove de forma vertiginosa a mudança da nossa forma de viver e seus valores. O mundo atual tem como única constância a certeza de mudanças. Caso as nossas mentes não sejam capazes de se adaptar aos novos cenários, aos novos valores e práticas, corremos o risco de vivermos sem identidade com o mundo. Hoje, até certo ponto, já vivemos um pouco disso. Traduzindo para uma situação atual, o aumento da expectativa faz-nos ter precaução com a previdência econômica. Com o aumento da expectativa de vida, temos que nos preocupar também com uma previdência de sonhos, de esperanças, de novas oportunidades e atividades, e com a montagem de um repertório de manutenção de afetos. Viver mais implica em consequências sobre a qualidade da biologia de nossos tecidos, assim como também sobre a capacidade de contínuo encantamento da alma. Este foi o tema central dos meus pensamentos, nascidos pela leitura do livro. Como preveni no início deste prefácio, o texto não permite indiferenças. O mesmo acontecerá com você. Boa escuta. Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP. Avisos. O último inimigo que será vencido é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Toda verdade atravessa 3 fases. Primeiro, é ridicularizada. Depois, recebe violenta oposição. Por fim, é aceita como evidente. Arthur Schopenhauer, 1819. No ano 2045, alcançaremos a singularidade tecnológica e a imortalidade. Ray Kurzweil, 2005. A primeira pessoa que viverá 1000 anos já nasceu. Aubrey de Grey, 2005. O título A Morte da Morte pode parecer a alguns uma ideia ridícula por considerarem-na impossível. O subtítulo, A Possibilidade Científica da Imortalidade Física e Sua Defesa Moral, tem como objetivo sustentar que essa ideia é concretamente possível e que é, além disso, eticamente correta. Nós esperamos ver a morte da morte em 2045, no máximo. Antes de começar, vamos enumerar alguns avisos para que o ouvinte possa tirar suas próprias conclusões. 1. Este é um livro destinado ao público geral, para qualquer pessoa interessada em saber o que está ocorrendo com o envelhecimento e com o corpo humano. Não é um livro técnico. Na verdade, é o contrário disso, pois o objetivo é explicar ideias complexas da forma mais simples possível. O tema do envelhecimento afeta todo mundo no mundo todo. Até hoje, não existiu nenhum ser humano que pôde escapar do envelhecimento e da morte, de forma que o tema diz respeito a todos nós. 2. Devido ao grande desconhecimento destes temas por parte da população em geral, o livro tem caráter de divulgação. Por exemplo, muitas poucas pessoas sabem que as células do câncer são biologicamente imortais, apesar disso ser um fato conhecido há muitos anos, especificamente desde 1951. Talvez ainda menos pessoas saibam que as células germinativas, que todos temos no corpo, também não envelhecem e são consideradas biologicamente imortais desde que essa teoria foi apresentada em 1892. 3. Apesar da palavra imortalidade não ser tecnicamente correta, pois nada pode ser completamente imortal, já que não sabemos o que ocorrerá no futuro, decidimos usá-la porque é o termo que usam os médicos e biólogos quando se referem ao câncer e às células germinativas e células-tronco, que não envelhecem, mas que morrem quando o corpo morre. Uma palavra mais adequada seria amortalidade, ou seja, não mortalidade, mas esse termo é lamentavelmente muito pouco usado ou conhecido. 4. Nós, os autores, não somos médicos nem biólogos.
Na verdade, somos da área tecnológica, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, José Luiz Cordeiro, e da Universidade de Cambridge, David Wood. Mas passamos anos estudando o tema do envelhecimento e acompanhando os principais avanços científicos nesta área. Além disso, conhecemos pessoalmente e conversamos amplamente com muitos líderes mundiais nessas linhas de pesquisa, os quais, de fato, estão trabalhando diretamente para conseguir controlar e reverter o envelhecimento. 5. Muitas das ideias, cifras e datas expressas aqui não são nossas, mas as utilizamos quando estamos de acordo com elas. Por exemplo, o biogerontologista inglês Aubrey de Grey é quem diz que a primeira pessoa que viverá 1000 anos já nasceu. E o futurista estadunidense Ray Kurzweil afirma que em 2045 poderemos ser imortais, ou até antes. Tentamos incluir todas as referências, apesar de hoje em dia ser muito fácil verificar rapidamente quase todas as informações graças à internet. 6. A medicina e a biologia, como todas as áreas do saber humano, estão sofrendo uma grande disrupção graças à digitalização da informação e outros avanços tecnológicos. De fato, o sequenciamento do genoma humano, a internet das coisas, o Big Data, os sensores pessoais e muitos outros avanços estão digitalizando a medicina e a biologia. Essa é uma disrupção enorme que vem de fora da indústria, e muitos médicos e biólogos tradicionais não a veem nem a compreendem. Esses avanços mostram-se inquietantes para a parte da sociedade que tem uma visão conservadora. 7. Grandes empresas como Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM e Microsoft, para citar algumas, entraram no mundo da medicina e da biologia e estão acelerando a revolução da indústria. Por exemplo, a Google criou a Calico, California Life Company, uma subsidiária cujo objetivo é resolver a morte. A IBM criou um sistema de inteligência artificial chamado Watson, que já se transformou em um grande oncologista, capaz de avaliar qualquer câncer tão bem quanto os médicos humanos, ou até melhor que eles. E a Microsoft anunciou que pretende curar em uma década o câncer, tratando-o como um vírus informático. 8. As mudanças tecnológicas avançam exponencialmente, apesar de continuarmos pensando linearmente. Durante a próxima década, não vamos ver mudanças equivalentes às da última década. Vários especialistas estão convencidos de que vamos ver mudanças enormes, talvez equivalentes a tudo o que vimos em medicina e biologia durante o milênio passado. As tecnologias digitais avançam em um ritmo exponencial e, portanto, o mundo linear do passado não serve muito como referência diante da aceleração dos avanços tecnológicos. 9. Entretanto, os avanços que visualizamos não são inevitáveis nem obrigatórios. Por um lado, o progresso científico e tecnológico pode ser atrasado, interrompido ou até revertido por decisões errôneas e catástrofes naturais ou humanas. Por outro lado, o uso das técnicas anti-envelhecimento e de rejuvenescimento não será forçado nem obrigatório. Assim como hoje em dia existem grupos como os Amish ou os Yanomamis, que se negam a modificar seu modo de vida, no futuro também haverá outros grupos que se oporão a esses avanços. 10. Analisadas as tendências atuais, entretanto, temos que deixar de nos perguntar se o rejuvenescimento será possível e, na verdade, passar a nos perguntar quando será possível. Diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas em diversos lugares do mundo, e uma competição internacional, que inclui todo tipo de entidades públicas e privadas, está em curso, desde os Estados Unidos até a China, sendo que se os primeiros não avançarem mais rápido, esta última provavelmente o fará. Graças à competição internacional, esses avanços estão quase garantidos. 11. Este é só o primeiro dos livros que estão por vir sobre este apaixonante tema. Em 2 ou 3 anos, esperamos contar com muito mais informação e evidências concretas, incluindo o início de terapias e tratamentos aprovados para deter o envelhecimento e para rejuvenescer células, órgãos e, quem sabe, seres humanos. Além disso,
será necessário atualizar constantemente parte da informação aqui descrita, pois seguiremos vendo avanços extraordinários dia após dia. 12. Não estamos recomendando aqui nenhum tipo de terapia ou tratamento, especialmente neste primeiro livro. Limitamo-nos a mostrar algumas das possibilidades atuais e futuras, que descreveremos posteriormente em outros livros. As tecnologias anti-envelhecimento e de rejuvenescimento estão apenas começando, e por isso é difícil saber quais serão as melhores alternativas, mas é importante estar a par do que está por vir. 13. Vários dos temas apresentados são muito complexos, com muitas possíveis arestas e diferentes pontos de vista. Tentamos ser objetivos, mas sem deixar de defender nosso ponto de vista com base nos avanços científicos que acompanhamos de forma contínua. Em alguns trechos, consideramos necessário fazer simplificações e generalizações, apesar de sabermos que a biologia e a vida em geral é extremamente complexa. 14. Sabemos que o livro gerará discussão. Esperamos que muita discussão, tanto a favor quanto contra. Por um lado, as críticas são sempre bem-vindas e servem para seguir avançando, pois ninguém possui a verdade absoluta. Em se tratando de temas especialmente revolucionários, a polêmica é praticamente inevitável e convém não se deixar levar pelos ânimos exaltados. Por outro lado, as críticas costumam falar mais sobre o próprio crítico que sobre aquilo que é criticado. Esta não deve ser uma briga do obscurantismo e do tradicionalismo contra os utopistas, uma discussão de adversários para ver quem grita mais alto. 15. Sempre haverá céticos, como em todo processo de avanço científico, mas o importante é que todas as partes saibam ouvir e fazer com que os dados, e não as opiniões, indiquem o caminho. Sabemos que há inimigos diante das novas ideias, mas ante a possibilidade científica do rejuvenescimento humano, tomara que sejam poucos os inimigos, apesar de prevermos que estarão unidos e farão muito barulho. Os amigos serão muito mais, talvez muitíssimos mais, mas lamentavelmente não estarão tão coordenados e possivelmente serão menos visíveis. No início, as mudanças de paradigma sempre geram uma grande oposição. É necessário que as novas ideias sigam avançando com o tempo, com base nas descobertas científicas e se espalhem na sociedade. 16. Para ajudar a acelerar as pesquisas sobre anti-envelhecimento e rejuvenescimento, nós, os autores, doamos a totalidade dos royalties da edição em português do livro à Fundação da Pesquisa SENS, SENS Research Foundation, na Califórnia, Estados Unidos, e ao Laboratório de Biologia do Envelhecimento do Instituto de Biologia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Portanto, esperamos que vocês gostem deste livro e que o recomendem a outras pessoas para continuar apoiando os cientistas que trabalham nestes temas. Estamos realmente ante uma questão de vida ou morte. 17. Somos membros da Coalizão para o Prolongamento Radical da Vida, Coalition for Radical Life Extension, e organizamos anualmente o festival RAAD, Revolution Against Aging and Death, ou seja, Revolução contra o Envelhecimento e a Morte. Para quem quiser saber mais sobre as oportunidades e possibilidades científicas para deter o envelhecimento e iniciar o rejuvenescimento, sugerimos que nos acompanhem em www.raadfest.com www.raadfest.com para dessa forma conhecerem pessoalmente os últimos avanços científicos. Este festival analisa tanto o prolongamento da vida quanto a expansão da vida. 18. Finalmente, criamos um site para o livro, www.amortedamorte.org, e, portanto, agradecemos todos os comentários, correções e críticas que os ouvintes queiram fazer. Nosso interesse é melhorar as futuras edições, assim como compilar sugestões e ideias para os próximos livros. Na luta contra o envelhecimento, o importante é a mensagem, não os mensageiros. Introdução. O maior sonho da humanidade. A morte deve ser um grande mal, e os deuses concordam, senão, porque eles viveriam para sempre. Safo, 600 a.C.
Uma viagem de 1000 quilômetros começa com um só passo. Lao Tse, 550 a.C. Ser ou não ser? Eis a questão. William Shakespeare, 1600 depois de Cristo. A imortalidade foi o grande sonho da humanidade desde seu alvorecer. O ser humano, diferentemente da maioria do restante dos seres vivos, é consciente da vida e, portanto, consciente da morte. Nossos ancestrais criaram todo tipo de rituais relacionados à vida e à morte desde a aparição do Homo sapiens na África. Estes ancestrais praticaram estes rituais e criaram muitos outros durante os milhares de anos de colonização por todo o planeta. As grandes civilizações do mundo antigo criaram rituais sofisticados para ser celebrados quando alguém morria. Rituais que, em muitos casos, eram o elemento mais importante da vida dos que sobreviviam. Pensemos, por exemplo, nos rigorosos lutos que duram por toda a vida em muitos dos grupos sociais atuais. A busca pela imortalidade. O filósofo britânico Stephen Cave, da Universidade de Cambridge, escreveu em seu best-seller Imortalidade, a busca da vida eterna e como ela conduz à civilização. Todos os seres vivos buscam perpetuar a si mesmos no futuro, mas os humanos buscam perpetuar-se para sempre. Esta busca, esta obsessão pela imortalidade, está na origem das conquistas e realizações humanas, e é a fonte das religiões, a musa da filosofia, o arquiteto de nossas cidades e o impulso por trás das artes. Está imersa em nossa própria natureza, e seu resultado é o que conhecemos como civilização. Os ritos funerários egípcios eram muito sofisticados. Os rituais mais importantes incluíam grandes pirâmides e sarcófagos dedicados exclusivamente aos faraós. Os mais antigos textos da pirâmide são um repertório de conjurações, encantamentos e súplicas gravados nos corredores, antecâmaras e câmaras sepulcrais nas pirâmides do Império Antigo, com o propósito de ajudar o faraó no mundo inferior e garantir sua ressurreição e a vida eterna. São uma compilação de textos, de crenças religiosas e cosmologias muito antigas, escritos com hierógrafos nas paredes das tumbas, que foram utilizadas durante as cerimônias funerárias a partir do ano 2400 a.C. Séculos depois, os egípcios compilaram o Livro dos Mortos, que é o nome moderno de um texto funerário do Antigo Egito, que foi utilizado desde o início do Império Novo, por volta do ano 1500 a.C. até o ano 50 a.C. O texto não era exclusivo para os faraós e consistia em uma série de sortilégios mágicos destinados a ajudar os defuntos a superar o julgamento de Osíris, o deus egípcio da morte e da regeneração, auxiliando-os em sua viagem através do mundo inferior rumo à outra vida. Apesar de hoje em dia serem vistas como mitologias, a religião e as práticas egípcias para garantir a imortalidade foram praticadas durante quase 3.000 anos, ou seja, durante muito mais séculos do que o cristianismo ou o islamismo até os dias de hoje. Na Mesopotâmia, há documentos ainda mais antigos, produzidos por volta do ano 2500 a.C., em placas de argila com escrita cuneiforme. A Epopeia de Gilgamesh, ou o Poema de Gilgamesh, é uma narração suméria em verso sobre as peripécias do rei Gilgamesh de Uruk, a obra épica mais antiga conhecida na história da humanidade. O eixo filosófico do poema encontra-se no sofrimento do rei Gilgamesh após a morte de quem foi no início seu inimigo e depois seu grande amigo, Enkidu. A epopeia é considerada a primeira obra literária que enfatiza a mortalidade humana frente à imortalidade dos deuses. O poema inclui uma versão do mito mesopotâmico do dilúvio que apareceu posteriormente em muitas outras culturas e religiões. Na China, aparentemente, os imperadores também estavam obcecados com a imortalidade. Depois de conquistar o último estado chinês independente, em 221 a.C., Qin Shi Huang tornou-se o primeiro rei de um estado que dominava toda a China, algo sem precedentes. Ansioso por mostrar que já não era um simples rei, criou um título para expressar o desejo de unificar o infinito território dos reinos chineses,
unindo efetivamente o mundo. Os antigos chineses, assim como os antigos romanos, acreditavam que seu império abrangia o mundo em sua totalidade. Qin Shi Huang negava-se a falar da morte, nunca escreveu um testamento e em 212 a.C. começou a referir-se a si mesmo como o imortal. Obcecado com a imortalidade, enviou uma expedição às Ilhas Orientais, possivelmente o Japão, em busca do elixir da imortalidade. A expedição nunca regressou, supostamente por medo do imperador imortal, que já não tinha encontrado o elixir desejado. Acredita-se que Qin Shi Huang morreu após beber mercúrio, um elemento que ele esperava que o tornasse imortal. Foi enterrado em um grande mausoléu com os famosos guerreiros de terracota, mais de 8.000 soldados com 520 cavalos. O mausoléu, próximo da cidade de Xi'an, foi descoberto em 1974, embora sua câmara funerária ainda permaneça fechada. O elixir da imortalidade, uma lendária poção que garantiria a vida eterna, é um tema recorrente em muitas culturas. Foi uma das metas perseguidas por muitos alquimistas. Um remédio que curasse todas as doenças, a panaceia universal, e prolongasse a vida eternamente. Alguns deles, como o médico e astrólogo suíço Paracelso, conseguiram grandes avanços no campo farmacêutico como consequência desta busca. O elixir mágico está relacionado à pedra filosofal, uma mítica pedra que transformaria os metais em ouro e, supostamente, criaria esse elixir vital. Não só os antigos egípcios e chineses consideravam a possibilidade de que houvesse um elixir da vida. Essas ideias chegaram ou surgiram de forma independente em praticamente todas as culturas. Por exemplo, os grupos Vedas na Índia também acreditavam em um vínculo entre a vida eterna e o ouro, uma ideia que provavelmente adquiriram dos gregos após a invasão da Índia de Alexandre o Grande, no ano 325 a.C. Também é possível que da Índia essa ideia tenha ido parar na China, ou vice-versa. Entretanto, a ideia do elixir da vida já não tem tanta repercussão na Índia, pois o hinduísmo, a primeira religião do país, professa outras crenças em relação à imortalidade. A fonte da juventude é outra dessas lendas que nos remetem ao desejo da eternidade. Símbolo da imortalidade e da longevidade, essa lendária fonte supostamente curaria e devolveria a juventude a quem bebesse de suas águas ou se banhasse nelas. A primeira referência conhecida ao mito de uma fonte da juventude está no terceiro livro das Histórias de Heródoto, do século IV a.C. No Evangelho de João é narrado o episódio do tanque de Betesda, em Jerusalém, onde Jesus realiza o milagre de curar um homem aparentemente paralítico. As versões orientais do romance de Alexandre contam a história da água da vida, que Alexandre o Grande procurava junto com seu servo. O serviçal dessa história procede das lendas de Al-Kahdir, no Oriente Médio, uma saga que aparece também no Alcorão. Essas versões foram muito populares na Espanha durante e depois do período muçulmano, e teriam sido conhecidas pelos exploradores que viajaram para a América. As histórias dos nativos americanos sobre a fonte curativa estavam relacionadas à mítica ilha de Bimini, um país de riqueza e prosperidade situado em algum lugar do norte, possivelmente na região das Bahamas. Segundo a lenda, os espanhóis souberam de Bimini graças aos aruaques de Espanhola, Cuba e Porto Rico. Bimini e suas águas curativas eram temas muito populares no Caribe. O explorador espanhol Juan Ponce de León soube da fonte da juventude através dos nativos de Porto Rico quando conquistou a ilha. Insatisfeito com sua riqueza material, empreendeu uma expedição em 1513 para localizá-la e descobriu o atual estado da Flórida, Estados Unidos, mas nunca encontrou a fonte da eterna juventude. Nas chamadas religiões ocidentais atuais, baseadas nas tradições abraâmicas monoteístas como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo e a fé Bahá'í, por exemplo, a via para a imortalidade é alcançada principalmente através da ressurreição. Por outro lado, nas chamadas religiões orientais atuais, baseadas nas tradições védicas da Índia, como o hinduísmo, o budismo e o jainismo, a via para a imortalidade é alcançada através da reencarnação.
Tradicionalmente, nas religiões ocidentais, é preciso enterrar os corpos para a ressurreição, enquanto nas religiões orientais é preciso incinerar os corpos para a reencarnação. Porém, nem a ressurreição nem a reencarnação estão comprovadas cientificamente e, evidentemente, fazem parte das velhas crenças mitológicas dos tempos pré-científicos. O historiador israelense Yuval Noah Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém, estudou também profundamente o tema da imortalidade em suas duas obras principais, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, publicada originalmente no ano de 2011, e Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, de 2016. O primeiro livro refere-se à história da humanidade desde o início da evolução do Homo sapiens até as revoluções políticas do século XXI. As religiões e o tema da morte são um elemento fundamental em todos esses grandes acontecimentos históricos. Em seu segundo livro, Harari pergunta-se como será o mundo nos próximos anos. Segundo o autor, defrontaremos-nos com uma nova série de desafios, sendo que ele tenta analisar como os enfrentaremos usando os enormes avanços da ciência e da tecnologia. Harari explora os projetos, os sonhos e os pesadelos que moldarão o século XXI, desde superar a morte até a criação da inteligência artificial. Especificamente sobre o tema da imortalidade, Harari comenta na seção Os Últimos Dias da Morte. No século XXI, é provável que nós, os humanos, façamos uma tentativa séria de alcançar a imortalidade. A luta contra a velhice e a morte simplesmente continuará a luta consagrada contra a fome e a doença, e manifestará o valor supremo da cultura contemporânea, o valor da vida humana. Constantemente, somos lembrados de que a vida humana é o que há de mais sagrado no universo. Todo mundo diz isso. Os professores nas escolas, os políticos nos parlamentos, os advogados nos tribunais e os atores no teatro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, talvez o que existe de mais próximo de uma Constituição global, declara categoricamente que o direito à vida é o valor fundamental da humanidade. Uma vez que a morte claramente viola este direito, a morte é um crime contra a humanidade e devemos travar uma guerra total contra ela. Ao longo da história, as religiões e as ideologias não santificaram a vida em si. Sempre santificaram algo acima ou mais além da existência terrena e, consequentemente, foram bastante tolerantes com a morte. Inclusive, algumas delas foram francamente entusiastas do anjo da morte. Devido ao fato do cristianismo, do islamismo e do hinduísmo terem insistido em que o significado de nossa existência dependia de nosso destino no além, viram a morte como uma parte vital e positiva do mundo. Os humanos morreram porque Deus decretou, e o momento da morte foi uma experiência metafísica sagrada que foi usada com significado divino. Quando um humano estava a ponto de exalar seu último suspiro, era o momento de chamar os sacerdotes, rabinos e xamãs para extrair o equilíbrio da vida e abraçar o verdadeiro papel de alguém no universo. Apenas tente imaginar o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo em um mundo sem morte, que também é um mundo sem paraíso, sem inferno e sem reencarnação. A ciência moderna e a cultura moderna têm uma visão completamente diferente da vida e da morte. Não pensam na morte como um mistério metafísico, e certamente não veem a morte como a fonte do significado da vida. Pelo contrário, para nossos contemporâneos, a morte é um problema técnico que podemos e devemos resolver. Da mitologia à ciência. Nas últimas décadas, ocorreram avanços científicos impressionantes em todas as áreas, incluindo a biologia e a medicina. Em 1953, foi descoberta a estrutura do DNA, um dos avanços mais importantes da biologia. Este processo acelerou-se com descobertas posteriores como as células-tronco embrionárias e os telômeros, por exemplo. Na medicina, o primeiro transplante de coração foi realizado em 1967. A varíola foi erradicada em 1980
E agora estão sendo realizados grandes avanços em medicina regenerativa, terapias genéticas como a edição genética CRISPR, clonagem terapêutica e bioimpressão de órgãos. Nos próximos anos, veremos avanços ainda maiores, cada vez mais rápidos, graças também à utilização generalizada de novos sensores, à análise de dados em escala massiva, o chamado Big Data, e ao uso de inteligência artificial para interpretar e calcular mais rápido e analisar melhor os resultados médicos. Esses avanços não estão ocorrendo de uma maneira linear, mas exponencial. A rapidez com que foi sequenciado o genoma humano é um exemplo claro destas tendências exponenciais. O projeto Genoma Humano começou no ano de 1990 e, em 1997, somente tinha se conseguido sequenciar 1% do total. Por isso, alguns especialistas pensavam que precisaríamos de séculos para poder sequenciar os 99% restantes do genoma. Felizmente, graças à característica exponencial das tecnologias, o projeto foi concluído no ano de 2003. Como explica o futurista estadunidense Ray Kurzweil, desde 1997, a cada ano duplicava-se aproximadamente a porcentagem sequenciada, ou seja, 2% em 1998, 4% em 1999, 8% em 2000, 16% em 2001, 32% em 2002, 64% em 2003, completando-se o projeto algumas semanas depois. A biologia e a medicina estão digitalizando-se aceleradamente, e isso permitirá avanços exponenciais nos próximos anos. A inteligência artificial ajudará cada vez mais, o que gerará uma retroalimentação positiva contínua para alcançar-se mais avanços em todas as áreas, incluídas a biologia e a medicina. Por outro lado, já foram iniciados experimentos para prolongar a vida e rejuvenescer diferentes modelos animais, como leveduras, vermes, mosquitos e ratos. Cientistas de diversas partes do mundo já estão pesquisando como funciona o envelhecimento e como revertê-lo, dos Estados Unidos até o Japão, da China até a Índia, passando pela Alemanha e a Rússia. Também estão aparecendo grupos de pesquisadores nos países ibero-americanos de uma forma geral, da Espanha até a Colômbia, do México até a Argentina, passando por Portugal e o Brasil. Por exemplo, um grupo de cientistas sob a direção da bióloga espanhola Maria Blasco, diretora do CNIO, Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas, em Madrid, Espanha, criou os chamados ratos tríples, que vivem aproximadamente 40% mais. Com tecnologias totalmente diferentes, outros cientistas, como o também espanhol Juan Carlos Espissúa, pesquisador especialista do Instituto Salk de Estudos Biológicos em La Jolla, Califórnia, Estados Unidos, conseguiram rejuvenescer ratos também em 40%. Experimentos deste tipo continuam avançando e é provável que sigamos aumentando a longevidade e o rejuvenescimento em ratos nos próximos anos. Muitos outros cientistas de diversos lugares do mundo, incluindo grupos de várias das melhores universidades do contexto global, como Cambridge, Harvard, MIT, Oxford e Stanford, estão interessados em competir no Prêmio do Rato Matusalém, patrocinado pela Fundação Matusalém nos Estados Unidos. Já foi concedido um prêmio a cientistas que conseguiram prolongar a vida de ratos até o equivalente a 180 anos humanos. Mas o objetivo é chegar ao equivalente a quase 1000 anos humanos, como o lendário Matusalém do Velho Testamento. Os experimentos com ratos têm muitas vantagens, pois os ratos têm vidas relativamente curtas. 1 ano na natureza e entre 2 e 3 anos em condições de laboratório. E seus genomas são muito parecidos com o genoma humano. Estima-se que compartilhemos cerca de 90% do genoma com os ratos. Os cientistas fizeram experimentos com diferentes tipos de tratamentos e terapias, entre os quais podemos mencionar até agora restrição calórica, injeções de telomerase, tratamentos com células-tronco, terapias genéticas e mais descobertas que seguiremos vendo nos próximos anos.
Essas pesquisas são feitas não porque adoremos os ratos e queiramos ratos mais jovens e longevos. Os pesquisadores, apesar de talvez não se manifestarem assim publicamente, poderão, quando for o caso, implementar esses avanços em humanos para fazer de nós seres mais longevos e jovens. Como muitas outras pessoas, às vezes, os cientistas não podem dizer o que realmente pensam por medo de perder financiamento ou outras razões. Mas as aplicações dessas pesquisas são evidentes. Há muitos cientistas trabalhando com diferentes tipos de modelos animais para deter e reverter o envelhecimento. Outros 2 exemplos de conhecidos cientistas estadunidenses são Michael Rose, da Universidade da Califórnia, em Irvine, Estados Unidos, que conseguiu multiplicar por 4 a expectativa de vida de moscas da fruta, Drosophila melanogaster, e Robert J.S. Hayes, da Universidade do Arkansas para Ciências Médicas, Estados Unidos, que aumentou em até 10 vezes a longevidade de vermes nematódeos C. elegans. Novamente, o objetivo dos cientistas não é conseguir moscas e vermes mais longevos, mas sim usar estas descobertas para aplicá-las em humanos no devido momento. Graças aos importantes avanços científicos destes últimos anos, há grandes e pequenas empresas investindo bilhões de dólares no rejuvenescimento científico de humanos. As pessoas estão começando a entender que isso é uma possibilidade real e cada vez mais próxima no tempo. A pergunta hoje não é se será possível, mas quando será possível. Por isso, multimilionários como Peter Thiel, famoso por causa do PayPal, Jeff Bezos, da Amazon, Sergey Brin e Larry Page, da Alphabet Google, Mark Zuckerberg, do Facebook, Larry Ellison, da Oracle, além de muitos outros, e serão cada vez mais, estão investindo em biotecnologia contra o envelhecimento e para revertê-lo. A Google criou a Calico, California Life Company, em 2013, para resolver a morte. A Microsoft anunciou em 2016 que vai curar o câncer em 10 anos. E Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Shen, disseram que doarão praticamente toda a sua riqueza para curar e prevenir todas as doenças em uma geração. E poderíamos acrescentar muitos outros exemplos. E a cada dia veremos mais, pois os avanços não param. Alguns dos melhores cientistas do mundo estão trabalhando abertamente em tecnologias para o rejuvenescimento. Só para citar um exemplo amplamente conhecido, podemos mencionar o caso do geneticista, engenheiro molecular e químico estadunidense George Church, professor de genética na Escola Médica de Harvard, Estados Unidos, professor de Ciências da Saúde e Tecnologia em Harvard e no MIT, Estados Unidos, entre outros muitos cargos também acadêmicos quanto empresariais. Pois é preciso levar essas ideias que são uma questão de vida ou morte da academia para a indústria. Church foi um dos pioneiros do sequenciamento do genoma humano e é considerado um precursor da genômica pessoal e da biologia sintética, afirmou recentemente. Veremos o primeiro teste de reversão do envelhecimento em experimento com cachorros em 1 ou 2 anos. Se funcionar, os testes em humanos começarão em 2 anos e acabarão em 8. Quando tivermos alguns poucos testes bem-sucedidos, começará um ciclo de retroalimentação positiva. O fato é que não há nenhum princípio científico que proíba o rejuvenescimento e que imponha a necessidade da morte. Nem na biologia, nem na química, nem na física. Consequentemente, o eminente físico estadunidense Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel de Física, explicou em sua conferência de 1964 o papel da cultura científica na sociedade moderna. Uma das coisas mais interessantes em todas as ciências biológicas é que não há qualquer indício quanto à necessidade da morte. Se alguém disser que vai tentar construir uma máquina de movimento perpétuo, já descobrimos suficientes leis físicas para se saber que é algo absolutamente impossível, ou então as leis teriam que estar erradas. Porém, não se descobriu nada em biologia que sinalize a inevitabilidade da morte. Isso indica que a morte não é inevitável e que só é uma questão de tempo até que os biólogos descubram o que está nos gerando problemas e curem essa terrível doença universal. Nos últimos anos, criou-se uma série de periódicos científicos sobre os avanços em novas áreas como o estudo do rejuvenescimento e do anti-envelhecimento. Um deles é a revista Aging,
que publicou sua primeira edição no ano de 2009, quando 13 seus editores, o cientista russo-estadunidense Mikhail V. Blyagosklony, a cientista estadunidense Judith Campisi e o cientista australiano David A. Sinclair, escreveram um artigo inaugural intitulado Envelhecimento, Passado, Presente e Futuro. Em sua série da Fundação, publicada na década de 1950, Isaac Asimov imaginou a civilização como sendo capaz de colonizar todo o universo. Esta façanha é improvável de ser alcançada. Surpreendentemente, Asimov referia-se a um homem de 70 anos como um indivíduo ancião com escassas probabilidades de viver por muito mais tempo. Portanto, na fantasia mais atrevida da literatura, o avanço do envelhecimento não pode ser freado. Entretanto, dado o ritmo atual de descobertas no campo do envelhecimento, esta façanha poderá tornar-se realidade dentro de nosso tempo de vida, sendo que dessa forma a ciência acabaria superando a ficção científica. Passado. Depois que August Weismann dividiu a vida entre um soma perecedouro e uma linha germinal imortal, o soma começou a ser visto como algo descartável. Como escreveu Weismann em 1889, a natureza perecedora e vulnerável do soma foi a razão pela qual a natureza não fez nenhum esforço para dotar esta parte do indivíduo de uma vida de duração ilimitada. Presente. As primeiras buscas bem-sucedidas de genes que postergassem o envelhecimento começaram em meados da década de 1980. Apesar da opinião geral de que era pouco provável que existissem genes que controlassem o envelhecimento, Klaas realizou uma busca de mutagênese para C. elegans mutantes de vida longa e encontrou candidatos, um dos quais foi chamado de gene AGE1, tendo sido descrito por Johnson e seus colegas. Em 1993, Kenyon e seus colegas, que também selecionaram C. elegans de vida longa, descobriram que as mutações no gene DAF2 aumentam a longevidade de C. elegans hermafroditas em mais de 2 vezes em comparação com os nematódeos do tipo selvagem. O DAF2 já era conhecido por regular a formação do estado Dawar, uma forma de larva com desenvolvimento interrompido e induzido pela aglomeração e a inanição. Kenyon e seus colaboradores sugeriram que a longevidade do C. elegans em estado Dawar é o resultado de um mecanismo de prolongamento regulado da vida. Essa descoberta proporcionou indícios para se compreender como é possível prolongar a duração da vida. Os editores descreveram um rápido panorama da nascente disciplina do estudo do envelhecimento, explicando o início científico do final do século XIX e os grandes avanços ocorridos durante todo o século XX, especialmente nas últimas 2 décadas. De fato, foi só na década de 1980 que foram encontrados alguns genes relacionados diretamente com o envelhecimento celular dos pequenos vermes nematódeos chamados C. elegans. Desde então, foi possível contar com uma maior e melhor compreensão do processo do envelhecimento, de como ele ocorre e, inclusive, de como revertê-lo. Hoje em dia, sabemos que é cientificamente possível rejuvenescer células, tecidos e organismos. A prova de que é possível é que isso já foi conseguido com organismos simples como estes vermes. Entretanto, que já exista a prova de conceito não significa que saibamos como fazê-lo. De fato, ainda não sabemos. E por isso, estão sendo realizados muitos experimentos com diferentes terapias e tratamentos em diferentes tipos de organismos para saber o que funciona e por quê. Isso não é nada fácil. E provavelmente continuarão não sendo fácil. Mas sabemos que, de fato, é possível. Na verdade, a pergunta já não é se é possível, mas quando será possível desenvolver e comercializar os primeiros tratamentos científicos para rejuvenescer seres humanos. Não somos vermes nem ratos, de modo que muitas das coisas que descobrirmos com modelos animais, como vermes ou ratos, provavelmente não serão diretamente aplicáveis em humanos. Entretanto, elas nos indicarão várias possibilidades, que graças a avanços como o uso de Big Data e da inteligência artificial, entre outros instrumentos, nos ajudarão a avançar mais rapidamente para encontrar as possíveis curas do envelhecimento humano.
Blygosclone, Campisi e Sinclair partem do passado e do presente para indicar também o que poderia acontecer no futuro, além de alguns dos possíveis tratamentos e terapias para o envelhecimento e outras doenças relacionadas ao envelhecimento. Por enquanto, e no caso deste livro introdutório dirigido a uma audiência geral, não é necessário conhecer profundamente os detalhes, ou siglas como DNA, MMPK, RNA, FOXL, IGF, mTOR, NAD, P3K, RC, TOR e muitas outras ainda mais complicadas. Entretanto, pedimos licença para colocar o seguinte texto como resumo geral das grandes descobertas atuais e vindouras, como indicam os autores em seu artigo. Futuro. Gerando grande interesse e expectativa, vê-se que agora o envelhecimento parece estar regulado, ao menos em parte, por vias de transdução de sinais que podem ser manipuladas farmacologicamente. Protótipos de medicamentos anti-envelhecimento já estão disponíveis para tratar doenças relacionadas à idade e prevê-se que atrasarão os processos do envelhecimento. Foram descobertos moduladores de sirtuínas que imitam a RC e mitigam certas doenças relacionadas à idade. A Viator é outro objetivo. Ironicamente, a TOR foi descoberta como alvo da rapamicina, sirolimus ou rapamune em leveduras, um medicamento disponível clinicamente que é tolerado inclusive quando é tomado em altas doses durante vários anos. A rapamicina tem potencial como terapia para a maioria das doenças, se não forem todas, relacionadas à idade, e a metformina, um fármaco antidiabético e ativador da AMPK, que age na via TOR, atrasa o envelhecimento e prolonga a vida útil dos ratos. Portanto, as recentes mudanças de paradigma na pesquisa do envelhecimento colocaram vias de sinalização, vias de promoção do crescimento, respostas ao dano do DNA, sirtuínas na etapa inicial e estabeleceram que o envelhecimento pode ser regulado e inibido farmacologicamente. Neste momento tão oportuno, é lançado a Aging, Impact Journal on Aging ou Impact Aging. Essa revista abrange a nova gerontologia. Os avanços recentes na gerontologia devem-se à integração de diferentes disciplinas, como a genética e o desenvolvimento em organismos modelo, a transdução de sinais e o controle do ciclo celular, a biologia das células cancerosas e as respostas ao dano do DNA, a farmacologia e o patogênese de muitas doenças relacionadas à idade. A revista será centrada nas vias de transdução de sinais, ativadas por IGF e insulina, vias ativadas por mitógenos e ativadas por estresse, como resposta a danos ao DNA, FOXL, sirtuínas, P3K, AMPK e mTOR, na saúde e na doença. Os temas incluem biologia celular e molecular, metabolismo celular, senescência celular, autofagia, oncogênese e genes supressores de tumores, carcinogênese, células-tronco, farmacologia e agentes anti-envelhecimento, modelos animais e, evidentemente, doenças relacionadas à idade como câncer, mal de Parkinson, diabetes tipo 2, aterosclerose e degeneração macular, que são algumas das manifestações mortais do envelhecimento. A revista também incluirá artigos que abordam tanto as possibilidades quanto os limites da nova ciência do envelhecimento. Evidentemente, esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.